This computer. Pronto. Olá, nós temos a grande honra, nesse dia 6 de novembro de 2021, falarmos a respeito de distrofia face escápulo-humeral. É um webinar internacional organizado pela Associação Brasileira de Face Escápulo-Humeral. Tem uma agenda internacional bastante interessante e eu tenho a grande honra de participar juntamente com Peter Jones, Monize Lazar, Carlos Eduardo Malangoni e Michele Melion. Eu sou Acari Souza Buro Oliveira, sou conferencista em eventos nacionais e internacionais patrocinados. Neste evento em particular não tem nenhum conflito de interesse. Para as pessoas que têm deficiência visual, eu sou uma pessoa de cor branca, 1,78 m, 78 quilos, estou com uma camisa cinza e uma gravata, uso óculos, e meu sinal são os dois dedos, indicador e o terceiro dedo juntos na órbita direita, a sua porção lateral. Em relação a este evento, primeiro, um agradecimento especial à minha escola Paulista de Medicina, aos meus mestres, à equipe neuromuscular, ao pessoal do laboratório, os médicos, residentes, os pacientes, sem eles nós não poderíamos falar nada, e as associações, dentre elas a própria Abrafeu, que eu tive a grande honra de participar da inauguração dela, juntamente com Fábio Elizer Figueiredo e Eduardo Conrado Silveira, grandes amigos. E amigos que pensam no futuro. E se eu estou falando em futuro, vamos fazer uma alusão a Star Trek. Por 11 vezes, ela fez uma predição do futuro que estaria acontecendo. A Star Trek ela foi criada em 1966 e de lá para cá, vários filmes. E nesses filmes, várias apresentações. E uma delas que marcou-me muito foi uma de 1968. Vejam, há tanto tempo atrás. E nesta apresentação maravilhosa, espetacular, estava o Spock numa caverna, juntamente com Mariette Hartley. E eles estavam explorando-a, e, de repente, um bicho alienígena picou a Harriet e a desenvolve uma doença hematológica fatal. Spock pega um revólver com uma agulha, tira o sangue e ele entra em contato com a nave-mãe, com o Capitão Kirk, através de um celular. Olha só, celular de flip. E, através da informação que ele recebe, o Capitão Kirk pede para ele mandar o sangue coletado no capilar sob uma forma de teletransporte. E, assim, esse material é enviado para a nave-mãe e lá ele é analisado pelo Dr. McCoy, através de um decodificador, na verdade, um decodificador genético. E, assim, rapidamente ele consegue identificar o que estava acontecendo com Harriet, e não só o que estava acontecendo com ela, como ele cria também um antídoto, uma medicação especial. E essa medicação especial ela é feita e transportada de volta lá para a caverna, longe, onde se encontravam Spock e a Harriet. E assim, através de um revólver, novamente, esse antídoto é colocado nela e ela é salva. Ou seja, o futuro de todo médico que ele gostaria de ter. Ou seja, pegue 2 genes e come pela manhã, e assim a sua situação estará completamente resolvida, seria o médico do futuro. Mais tarde, eu entro na Escola Paulista de Medicina, em 1976. Na Escola Paulista de Medicina, eu fiz meu curso médico de 6 anos, depois minha residência médica, e na pós-graduação, o primeiro paciente com distrofia face escapulohumeral eu vi. Foi 1985. Era um paciente forte de pernas, mas com uma fraqueza na cintura escapular. A escápula não conseguia ficar grudada no gradeado costal. Associadamente, ele tinha também uma fraqueza facial. Ele não conseguia assobiar. Perguntei-lhe, tem alguém mais na família comprometido de uma forma igual? Não, ninguém. Mas ele trouxe depois os irmãos. E todos os irmãos tinham uma dificuldade também de assoprar, de assoviar. E uma das irmãs, ela tinha também uma alteração na escápula, mais ou menos assemelhada ao que ele tinha. Era uma distrofia face escapulo-humeral. Não tinha remédios, mas um ortopedista espetacular resolveu fazer uma cirurgia para fixação da escápula no gradeado costal. Vejam o lado operado e o não operado, o sucesso. A pessoa, aqui em questão,
conseguindo fazer a elevação do braço. E lá no livro que eu pesquisei, estava lá, distrofia face escapulohumeral. Falando-se em distrofia muscular, a primeira descrita foi aquela descrita por Duchenne, de Bolonha, em 1862. E a face escapulohumeral, que nós estamos comentando hoje, ela foi descrita por dois indivíduos, Landuzzi e Dejerini, em 1885. E eles já chamavam atenção para um caráter hereditário, do tipo autossômico dominante, ou seja, é de uma geração para outra e para outra e para outra. Essa é a característica da herança autossômica dominante. E, mais tarde, confirmou-se realmente que a forma de herança era autossômica dominante. Por um trabalho de Theodore Stephens, lá em Utah, uma família enorme com face escapulohumeral, tendo como antecedente único um imigrante que migrou para lá em 1300 e alguma coisa na região, 1800 e alguma coisa, região dos Estados Unidos, tendo-se 1369 descendentes desta família. E assim, nós começamos a entender melhor as características clínicas da distrofia face escapulohumeral. Ela tem uma variabilidade clínica bastante grande, intrafamiliar também bastante grande, e tem-se também uma demonstração de um certo caráter progressivo, quando vem de uma geração para outra e para outra. E as gerações mais recentes, com um comprometimento mais intenso. Tanto homens como mulheres apresentam a distrofia face escapulohumeral. E temos um trabalho muito bem feito pela professora a doutora Maiana Zatz, do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, e ela mostra que a variabilidade clínica ela está presente e a penetrância, ou seja, a representação fenotípica da pessoa com face escapulohumeral, ela não é tão evidente quando nós somos crianças, mas ela passa a ser um pouco mais evidente conforme os anos vão passando, e acima dos 20 anos, quase 95% dos indivíduos que têm alteração genética vão apresentar alguma característica fenotípica. A doutora Maiana Zatz fez vários trabalhos, não só com face escapulohumeral, como em outras distrofias musculares também, tanto que ela foi premiada lá na nossa Assembleia Legislativa de São Paulo. E para receberem o prêmio, duas pessoas muito queridas, a Monize, que faz parte desse evento hoje aqui também, assim como o Dr. Miguel Mitini, que está também representando a doutora Maiana Zatz nessa premiação. E ela mostrou que nós temos uma alteração genética na distrofia face escapulohumeral. Numa das formas de apresentação dela, nós temos um defeito no cromossomo 4, no seu braço longo, na região 3, na banda 5. Ou seja, tem-se a representação agora de uma alteração genética, mostrando-se que no indivíduo normal há um número determinado de repetições do gene nesta região aqui. E as pessoas com face escapulohumeral, o número de repetições é menor, ou seja, o gene é menor. E esse gene sendo menor, portanto, faz com que a pessoa desenvolva essa enfermidade chamada face escapulohumeral. Mas nem todos que têm esse defeito, eles apresentam alterações fenotípicas. E assim, para tentar entender essa variabilidade clínica fenotípica, há certas pessoas espetaculares, dentre elas, Peter e Takako Jones, em seu laboratório, lá em Nevada, nos Estados Unidos. E lá eles fazem estudos da regulação chamada epigenética da face escapulohumeral. E eles mostraram o seguinte, que não basta ter só o gene diminuído. Há certas outras alterações que precisam acontecer para que o indivíduo apresente a manifestação clínica clássica, típica da face escapulo-humeral. Do ponto de vista clínico, aquela pessoa que tem o número de repetição, quanto menor o número de repetições, mais grave é a representação fenotípica, ou seja, mais grave é o comprometimento. E uma outra situação que eles chamaram a atenção, dependente dos polimorfismos genéticos, aqui representados pela letra A ou pela letra B, nós vamos ver se a pessoa vai ter ou não a manifestação clínica. O indivíduo que tem uma alteração no polimorfismo A vai apresentar a enfermidade.
E aquele que tem uma alteração no polimorfismo B não vai ter aquela manifestação clínica da face escapulohumeral. Mas não basta só isso também. A necessidade de ter uma metilação no gene. E a metilação, ela vai fazer uma certa inibição do produto genético, que é fundamental para esta condição. E as pessoas que têm a face escapulohumeral, elas têm uma alteração, portanto, no polimorfismo do tipo A, e tem uma alteração associada da metilação também. Ou seja, tem que ter 3 coisas para ter o desenvolvimento da face escapulohumeral. E assim nós começamos a investigar as pessoas com esta representação clínica. Alguns indivíduos, em sua maioria, nós conseguimos ver que eles tinham uma diminuição, portanto, do número de repetições lá no cromossomo 4. Mas certos indivíduos com representação clínica típica não tinham alteração neste gene. Então, provavelmente, seria um outro gene. E, realmente, mais tarde, conseguiu-se definir que há uma certa população menor que apresenta um defeito em um outro gene, chamado SMCHD1. E aqui, portanto, chamando-se essa população de face escapulohumeral do tipo 2, e aquela mais comum de face escapulohumeral do tipo 1. E para se ter, portanto, a alteração, começou-se a verificar que os indivíduos que tinham o comprometimento, tanto do tipo 1 como do tipo 2, eles apresentavam uma proteína tóxica para as células. E essa proteína tóxica foi chamada de DUX4. Ou seja, essa proteína tóxica é que faria o comprometimento muscular, que levaria à fraqueza muscular e outras alterações associadas que aparecem também na face escapulohumeral. Portanto, a face escapulohumeral, aquela clássica do tipo 1, ela está relacionada com o gene menor, com a haplotipo do tipo A, 4A, e com a hipometilação, e assim desenvolvimento de face escapulohumeral do tipo 1, por aumento daquela proteína tóxica chamada DUX4. E aqueles do tipo 2 têm uma alteração no gene SMCHD1, também tem o haplotipo do tipo A e também tem uma hipometilação, a D4Z4. E esses aqui são chamados de face escapulohumeral do tipo 2, e eles representam cerca de 5% de todos os casos de face escapulohumeral. Nós estivemos aqui hoje, neste evento espetacular, a forma de investigação laboratorial. Aquela que é mais comum é a face escapulohumeral do tipo 1, que é feito o diagnóstico através da pesquisa daquele gene menor, D4Z. E quando nós fazemos a investigação para um quadro clínico que seria característico de face escapulohumeral, e nós não encontramos esta alteração de gene menor, nós temos que procurar, portanto, a face escapulohumeral do tipo 2. E a apresentação hoje, neste evento, mostrou os caminhos para que nós possamos fazer o diagnóstico da face escapulohumeral do tipo 2, que não é tão fácil, que não é tão simples, mas ele é possível. Do ponto de vista de representação clínica, a tipo 1 é igual a tipo 2. É praticamente igual. Tem alteração muscular e tem outras alterações associadas. Por exemplo, comprometimento em retina, comprometimento do tipo surdez neurosensorial, e pode ter também bloqueio atrioventricular, ou seja, na condução cardíaca. Do ponto de vista clínico, caracteristicamente é fraqueza muscular na cintura escapular, com fraqueza na região da musculatura que sustenta os membros superiores, na sua região proximal, junto com uma fraqueza na musculatura facial. Mas um detalhe que chama a atenção, envolvimento assimétrico, tanto na região escapular, como também, eventualmente, na região abdominal. Vejam que esse senhor tem uma hérnia, fazendo com que o seu abdômen ele vá mais para o lado direito, e assim essa assimetria abdominal ajuda também a fazer o diagnóstico. E o diagnóstico também pode ser feito através de exame de imagem, ressonância magnética da musculatura. E pela ressonância magnética da musculatura, nós vamos procurar estas condições assimétricas também. Então, vejam agora, tudo em vermelhinho, nós temos muito mais comprometimento de um lado do que do outro.
mais de um lado do que do outro, mais de um lado do que um do outro. E assim, tanto membro superior, assim também como membro inferior, e assim também como na região da coluna, ou seja, na musculatura paravertebral, se tivermos esta situação assimétrica, um lado mais afetado que o outro, eu penso em distrofia face escápulo-humeral. E assim eu comecei a trabalhar com essas condições. Olha, o senhor tem face escapulo-humeral tipo 1, ou pode ser que tenha o tipo 2, mas o tipo 2 eu não consigo ainda fazer o exame, nós precisamos de ajuda de outras pessoas para fora do país, para nos auxiliarem na confirmação diagnóstica, e não há uma medicação específica que consiga paralisar o comprometimento da doença. Diferente do Star Trek. Ou seja, cerca de 53 anos após aquele episódio fantástico, espetacular, quão perto nós estamos do Star Trek? Ou seja, da parte clínica, da parte terapêutica. E da parte terapêutica, a necessidade de se fazer ensaios clínicos. O ensaio clínico ele é realizado inicialmente em laboratório, depois em animais. Nós já temos modelos animais para face escapulo-humeral. Depois nós vamos procurar a resposta da medicação em voluntários sadios para sabermos se a medicação ela proporciona uma tolerância ao indivíduo, se o indivíduo tem uma tolerância a essa medicação. Depois nós vamos para a fase 2 para sabermos se os pacientes eles têm uma segurança em relação à medicação. Aí depois que nós vamos na fase 3, duplo cego randomizada. Metade da população com aquela enfermidade tomou remédio, metade tomou placebo, e assim eu vou analisar os resultados. Poxa vida, já estamos vivendo uma fase auspiciosa. Já existem laboratórios, como este do Scott Harper, que está fazendo um trabalho espetacular no sentido de, como já sabemos como a doença se manifesta, como já sabemos que essa proteína que se acumula, que ela é tóxica para a célula, e ela que faz degeneração do músculo esquelético, portanto, dentre as propostas é inibir esta proteína. E como vamos poder inibi-la? Com técnicas que estão sendo aplicadas hoje, iguaizinhas àquelas do Star Trek, ou seja, com a utilização de vírus, com adenovírus associado, com uma técnica chamada oligonucleotídeo antissense, ou com uma técnica para diminuir a produção de proteína, o que aparece. Em relação à técnica da chamada vetor viral, é uma esperança ainda, mas nós não temos, no momento, essa técnica em pessoas, mas já temos a técnica em modelos animais. A técnica que está crescendo bastante é aquela com oligonucleotídeo antissense. É um truque que a gente faz e modifica a leitura genética, e essa modificação faz uma correção, portanto, naquela alteração que vai produzir aquela proteína anormal chamada DUX4. E a expressão aumentada, portanto, da DUX4 é que faz com que ocorra a doença. E se eu interromper, como se fosse um interruptor de luz, provavelmente eu não teria mais esta doença. E assim, nós começamos a trabalhar com a tentativa de escolher moléculas para que elas possam fazer a inibição da produção dessa DUX4. E um dos jeitos criados para isto foi uma molécula chamada losmapimod. E essa molécula ela tem uma atuação muito interessante. Um outro gene chamado P38-MAPK, que está envolvido em vários processos. Processo de produção de radical livre, processo de produção de células de produtos inflamatórios, e que levaria a necrose ou morte celular programada. Muito interessante esse losmapimod. E assim, temos um laboratório, hoje vocês escutaram isso, um laboratório chamado Fulcrum Therapeutics, que está produzindo esta tentativa terapêutica para a face escapulo-humeral, para inibir a DUX4. E assim foi chamada esta molécula de Redux4, ou seja, para reduzir esta proteína tóxica chamada A4. E o laboratório, a Fulcrum Therapeutics, está trazendo perspectivas, não só para outras doenças genéticas, mas também para a face escapulo-humeral. Qual é a proposta? Inibição da proteína chamada DUX4 com losmapimod. E o que está acontecendo, vocês viram hoje.
de uma forma muito fantástica, que a inibição, portanto, da P38 faz diminuir esse DUX4, e a diminuição desse DUX4, em tese, poderia favorecer um quadro clínico melhor para as pessoas com face escapulohumeral. Já foram testadas 3.500 pessoas, já em 25 centros que estão fazendo pesquisas nessas situações, em 30 países. E assim, nós já temos resultados. E os resultados apresentados, que vocês já viram hoje, são resultados no sentido de diminuição da quantidade de gordura no tecido muscular esquelético. Vocês viram pela ressonância magnética. Ocorreu uma melhora da força muscular, e especialmente quando nós comparamos também com o controle, que é o placebo. E ocorreu também uma melhora na função dos membros superiores. Ou seja, é uma medicação muito interessante, segura, e que faz uma modificação na história natural da doença chamada distrofia face escapulohumeral. A pesquisa continua, numa fase aberta. Nós vamos entender melhor não só o que está acontecendo com o músculo, mas também em outros tecidos, como a parte ocular, com a parte auditiva também. Ou seja, nós temos esperança renovada nesse capítulo. E não é um milagre, é pesquisa clínica. E a terapia genética já não é mais ficção, já não é mais só da Star Trek. Ela já está chegando para nós, já estamos caminhando para um futuro bem peculiar, bastante interessante. E esse futuro já estava também lá no Star Trek. Olha só que interessante. Aquela molécula foi e voltou lá da caverna até a nave-mãe. E a técnica se chama supremacia quântica. Ou seja, nós temos uma condição binária que é essa igualzinha do computador, 0 e 1. Só que as moléculas, muitas vezes, elas não estão no 0, elas não estão no 1, elas estão no intermediário. E esse truque de estar no intermediário é que é utilizado hoje em criptografia, no mercado financeiro, na inteligência artificial, na produção de medicamentos como esses que nós estamos falando hoje, e do teletransporte. E quando se fala em teletransporte, hoje já é possível fazer teletransporte, como que teve aqui a primeira molécula teletransportada cerca de 3 metros, ou seja, de uma região para outra. Então é possível acreditar que um dia nós vamos ter igualzinho aquela história do Star Trek. E no Star Trek, nós vimos que ocorreu aquilo que eles fizeram de predição lá no passado. Ou seja, genes, técnicas laboratoriais para diagnóstico, para desenvolvimento de medicamento, medicina personalizada e tratamento personalizado. E hoje é possível imaginar que nós teremos, no futuro próximo, uma supremacia quântica mais aperfeiçoada e um teletransporte também. Mas quão longe nós estamos? Qual que era o calcanhar de Aquiles da Star Trek? O calcanhar de Aquiles, não tenho dúvida nenhuma, da história toda. Então, vejam só, o Spock, ele falou o tempo todo com a nave-mãe, através de um celular, e em momento nenhum o sinal dele caiu. Em momento nenhum. Então, eu acho ainda que a maior dificuldade nossa ainda é o sinal. Mas, se a dificuldade é o sinal, nós não podemos, de jeito nenhum, aceitar essa limitação. Como é que nós fazemos, portanto, para que nós tenhamos uma força apropriada e aproximada da Star Trek? É união. União de esforços. União de esforços de pessoas, de pacientes, de profissionais que lidam na área da saúde, das associações, por exemplo, a Abrafeu, e de profissionais espetaculares que trabalham fora do país e os profissionais que trabalham no país, assim como a Monize, assim como do grupo da professora Maiana Zatz, e assim como de outras universidades também. Ou seja, um pequeno grupo de pessoas determinadas e movidas por uma fé inextinguível. Ou seja, o futuro é nosso. E uma das situações que chamam a atenção para nós é o seguinte: olha, vamos supor que nós tenhamos uma medicação que consiga reverter essa doença chamada face escapulohumeral. E o tempo é fundamental. Como é que eu posso diminuir o tempo da chegada da medicação
para aquela pessoa necessitada. Não tenho dúvida nenhuma, é comunicação. Comunicação e registro. E uma das formas para nós fazermos comunicação e registro é o que está sendo desenvolvido, o teleneumo. O teleneumo é para fazer com que a pessoa ela encontre os serviços e os serviços encontrem a pessoa. E o tratamento chegue sob a forma mais rápida possível para esse indivíduo necessitado. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o futuro. E é um futuro, como Star Trek, em 2009, como o futuro foi dito que em 2012 era além da escuridão, e hoje eu posso dizer que é um futuro sem fronteira, irreversível, e nós estamos chegando lá. Então, para vocês que estão aqui hoje, vida longa e evoluam. Felicidades para vocês, muita boa sorte e, de novo, um agradecimento especial, a grande oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, nessa live, em 6 de novembro de 2021, com pessoas tão lindas, tão queridas e tão importantes. Fiquem com Deus.